Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Ideias feitas. Ideias feitas na Rádio Observador com o Alberto Gonçalves. Olá, Alberto, bem-vindo. Olá, Ricardo. Boa tarde. Hoje queres ir à violência racista e xenófoba na África do Sul. Parece que está a acontecer e se calhar para muita gente é uma novidade, eu já lá vou. Vou só lembrar que até os anos 90 do século XX, por aí, 1994, 95, a África do Sul, toda a gente sabia que a África do Sul era um país inequivocamente racista. Havia o regime do apartheid, que segregava a população negra local, como toda a gente sabe, e praticava também, além de segregar os locais, segregava também os imigrantes com I, que praticava políticas migratórias racistas, nos quais os negros que vinham de países vizinhos eram usados como mão de obra, no mínimo barata, para dizer o mínimo mesmo, e eram explorados nas minas e na agricultura e por aí fora. Depois do apartheid, nos últimos anos do século XX, houve a transição democrática e houve reformas e houve novas aplicações do racismo, onde antes se discriminavam negros, passou a discriminar-se brancos e de modo legitimado por leis. Havia leis de ação afirmativa para favorecer a população negra e uma pessoa até pode entender que tenha havido uma espécie de vingança, até certo ponto compreensível à luz das injustiças do regime anterior. Pronto. O que está a acontecer agora na África do Sul é mais dificilmente justificável, ou não é de todo justificável com o regime do apartheid e com alguma espécie de vingança. O que está a acontecer é o crescimento da xenofobia contra imigrantes de outras nações africanas e que são bodes expiatórios da atual crise económica. E não se trata daquelas formas de xenofobia e de racismo tal como as conhecemos na Europa de hoje em dia e que tanto assustam a ortodoxia no poder e o discurso vigente. Na África do Sul a coisa não se resume a um partido que questiona a imigração no Parlamento de forma mais ou menos civilizada, nem se resume a uns palpites mais exaltados de uns cidadãos anónimos nas redes sociais. Na África do Sul, infelizmente, a coisa é sério e é a doer. Há protestos nas ruas contra estrangeiros, há expulsões forçadas desses estrangeiros, há milícias organizadas e ilegalizadas, pelo menos uma delas em partido político recentemente, que intimidam pequenos comerciantes, que montam piquetes à porta de hospitais e escolas para impedir a entrada de imigrantes, mesmo que sejam grávidas, mesmo que sejam crianças, que promovem ultimatos informais de expulsão, estipulam prazos para que determinadas pessoas, determinados estrangeiros sem documentos abandonem o país, e há mesmo desgraçados que vêm de países como o Zimbábue, Nigéria, Moçambique, Malau e Burundi, que veem os seus negócios vandalizados, que são ameaçados de morte e que às vezes são mesmo mortos. Sob qualquer perspectiva, acho eu, é um clima de terror absoluto e que tem levado muitos milhares de pessoas a fugir do país, e isto sob a passividade e provavelmente até o aplauso mais ou menos discreto dos políticos locais. E, ora bem, eu imagino que muita gente, ao ter contacto com esta notícia, que em Portugal pelo menos o Observador noticiou estes factos que referi, dizia eu que muita gente deve supor que há um engano qualquer, isto porque nas últimas décadas essa muita gente tem sido ensinada que o racismo e a xenofobia são fenómenos de via única, ou seja, que apenas se dirigem dos brancos ocidentais contra outras etnias e pessoas de origens não ocidentais. Isto passa-se nas universidades, na generalidade dos mídia e no poder político, ou em boa parte do poder político, há uma lenga-lenga constante em volta da maldade intrínseca dos caucasianos e da inocência inata dos restantes indivíduos. E mesmo no dia-a-dia já todos ouvimos, acho eu que já todos ouvimos centenas de vezes a frase: os negros não podem ser racistas. E este não podem é no sentido de que não conseguem ser racistas, não faz sentido aplicar-lhes o epíteto de racistas. Pois bem, eu acho que nem vale a pena notar o brutal paternalismo e o racismo implícito e explícito
nestas historietas que nos contam e que no fundo remontam ao Bom Selvagem de Rousseau, que é um dos mitos mais racistas de todos os tempos. Os acontecimentos na África do Sul demonstram, provam, se fosse preciso voltar a provar, que a desconfiança e o ressentimento e o ódio face ao outro quando os contextos assim tendem para isso, é uma característica comum à espécie em peso. A brutalidade que está em curso por lá não é herança do colonialismo e do apartheid, como já li em mais do que um jornal estrangeiro. Os racistas, já vou terminar, Ricardo, os racistas e os xenófobos da África do Sul são assim por um motivo muito simples, são assim porque são humanos, e essa humanidade que os alegados antirracistas deste mundo, e este antirracistas vai entre aspas naturalmente, é essa humanidade que os antirracistas deste mundo teimam em negar ao outro, que retratam invariavelmente como dócil e como meigo e com adjetivos que é habitual dedicarmos aos animais domésticos, tal como nos tem servido ultimamente, e acho que esta é uma moral que podemos tirar desta história que não é muito moral, mas é o possível, tal como temos o tipo de antirracismo com que temos contactado nos últimos anos, até as últimas décadas, é a coisa mais racista que há. Obrigado, Alberto, e até amanhã. Até amanhã, Ricardo. Antes de seguir viagem, quer garantir uma revisão de confiança e a bom preço? Na MyForce. Poupa até 45% na revisão oficial, com garantia da marca. Na MyForce encontra um serviço de confiança que respeita o plano de manutenção do fabricante. Visite uma oficina MyForce ou marque já em myforce.pt. MyForce, o futuro da reparação automóvel. A Rádio Observador está no Mundial. Durante 6 semanas, os Estados Unidos, o México e o Canadá recebem o maior Mundial de futebol de sempre. E a Rádio Observador está lá para contar tudo. Diário do Mundial, com Miguel Cordeiro. E as histórias que marcam o campeonato do mundo. É para ouvir todos os dias na Rádio Observador e em podcast. O Mundial passa na Rádio Observador. Aconteça o que acontecer. Este programa tem o apoio da Baxi, a jogada certa para qualquer casa. Há jogadas que mudam o jogo, uma defesa decisiva, um golo no último segundo. E depois há aquela jogada que faz toda a diferença. Com o ar-condicionado Baxi, o conforto é digno de campeão, mesmo quando o jogo vai a penaltis. Descubra mais em baxi.pt. Este verão, não vais para a cama só com um livro. Até 29 de julho, leva 2 livros pelo preço de um numa seleção de livros. Nas lojas FNAC e em fnac.pt. FNAC, cultiva a diferença. Rádio Observador, são 6h58 em Portugal Continental e na Madeira.